Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Bem, hoje o livro da vez será, depois de um ano ou dois, eu já não lembro mais, novamente um livro do Bruno Gimenez, publicado pela editora Luz da Serra em 2018, que é O Tratado da Prosperidade, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Eu ia falar um pouco sobre o Tratado da Prosperidade em outubro, né, que é o mês da magia, da liberdade de culto, enfim. No entanto, como eu acabei fazendo uma parceria com a Luz da Serra e também tem alguns outros livros que eu quero trazer em outubro, eu falei, deixa eu dar uma adiantada, até porque é uma leitura muito rápida, né? Antes de começar a falar sobre o Tratado da Prosperidade em si, eu quero debater com vocês algumas questões que houveram no último vídeo que eu gravei em 2018, quando eu falei sobre o Manual de Magia com as Ervas. Aquele vídeo ali, eu recebi, conforme o tempo foi passando, vários comentários, né? E dentre esses comentários, eu pude perceber que no que se refere ao Bruno Gimenez, ao trabalho dele, vocês assim vocês não tem muito meio termo. Ou vocês super gostam dele, ou vocês realmente não gostam. E assim, uma das críticas que eu acabei recebendo, eu não, né? O trabalho do Bruno acabou recebendo. Muitos de vocês falaram que, porque ele enche muita linguiça, porque ele tá, na verdade, vendendo pro mercado, enfim. Cara, vamos entender uma coisa aqui. Gente, ser escritor é uma profissão. O trabalho de um escritor é um trabalho, é uma profissão, é uma profissão. Então, assim, e eu acho muito engraçado também, porque eu tô falando isso não por conta de ser o Bruno, enfim, não tem por que defendê-lo. Mas sim de outros autores que eu acabei trazendo aqui e eu acabei vendo o comentário de vocês praticamente muito semelhantes, né? E assim, eu acho muito interessante quando eu falo de livros dessa temática. Então, geralmente, o pessoal que vem aqui no meu canal para fazer algum tipo de comentário, o pessoal que trabalha com magia, pessoal da Wicca, bruxaria natural, druidismo e etc, né? Vocês reclamam de, por exemplo, um escritor, né, falar e vender mais de 50, publicar mais de 50 livros, sei lá, no ano, por exemplo, e reclamam muitas vezes também do valor do livro. Tanto que eu percebo também é que vocês, quando sai, por exemplo, um curso de Wicca, um curso de magia, vocês vão lá e correm, né, nos principais nomes que vendem esse tipo de curso pela internet. Então é um pouco contraditório. Vamos entender então, gente, só para resumir e enfim. O trabalho de um escritor, ele é um profissional. E ele publica 50 livros se ele quiser. E vocês reclamam, 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 mas vocês compram, ou se não compram, vem aqui no YouTube ou em outros lugares para tentar ver a crítica desse livro. Então assim, vamos parar de. Eu acho legal a gente criticar. Eu sempre procuro, quando eu vou falar de algum livro, eu procuro, eu caço aspectos negativos para poder falar. Eu acho interessante isso. Mas até mesmo para ser crítico, a gente tem que ter uma certa dosagem. Até porque somos humanos, assim. Então, assim, nós erramos, acertamos, nem sempre dá para ser perfeito. Bruno e todos os outros milhares de escritores que tem aí pelo mundo, tanto que trabalham com essa temática, quanto escritores clássicos, não interessa. A partir do primeiro momento que a literatura nasceu, ela surgiu, você vai poder encontrar ali aspectos que devem ser valorizados, elogiados, enfim, e também criticados. Então, falar 100% mal, falar que sei lá, o escritor é péssimo por causa de um aspecto do livro dele, isso é uma baita de uma ignorância. Ou também falar só bem do livro, falar assim, puta, é um baita de um escritor, e enfim, só porque gosta do cara. Enfim, tá? Ter o senso crítico é interessante, é importante, mas assim, dosar isso, como tudo na vida, é extremamente necessário. Como sempre, o Bruno vai trazer uma linguagem extremamente ecumênica, tá? Para o seu livro. Até mesmo para falar de Deus, ele vai falar tanto no singular quanto no plural, no feminino, no masculino, enfim. Então, você, independente da vertente religiosa que você professa, você pode entrar em contato com esse livro e usar os ensinamentos que o Bruno ele acaba trazendo. O Tratado da Prosperidade possui 13 capítulos, além do prefácio. No capítulo 1, o Bruno ele vai trazer muitas das suas experiências pessoais, né, no livro. Então, assim, ele vai falar um pouco, é óbvio, né, quando você começa a ler e ver quem é o Bruno hoje, é difícil associar a imagem atual com o que ele traz aqui para o livro. Então ele vai falar um pouco das experiências que ele acabou passando, dos sofrimentos econômicos que ele acabou enfrentando e etc. E esse sofrimento econômico que ele acabou enfrentando
Situações até mesmo bem embaraçosas, assim, quando a gente usa um pouco da empatia para se colocar no lugar, a gente vê que é uma situação bem embaraçosa. E ele ali naquele momento de extremo caos, né? Ele acaba desenvolvendo os métodos dele, são os métodos que ele traz pro tratado da prosperidade. É bem interessante também porque quando o autor ele traz as suas experiências pro livro, a impressão que dá é de uma baita de uma proximidade, né, com a história dele, enfim. E é bem legal. E a linguagem dele, exatamente por ser essa visão mais pessoal dele, né, acima de tudo, é o que faz com que a linguagem do livro seja bem fluida. Você lê esse livro aqui, se deixar uma semana, 3 dias, enfim, não passa disso. Você lê muito rápido, por ser uma linguagem muito simples, ele tem uma linguagem muito coloquial e também uma linguagem muito pessoal, né, das experiências dele. A impressão que dá quando você está lendo o Tratado da Prosperidade é que esse livro aqui ele é como se fosse uma aula, né, que você vai tendo. Durante o livro todo, o Bruno ele vai trazendo alguns exercícios para você ir fazendo, como por exemplo aqui, tá vendo? Olha? Você vai fazendo esses exercícios e, enfim, né? E é legal que você vai refletindo bastante sobre a sua vida e sobre aspectos que até então acaba refletindo um pouco sobre a sua própria conduta, né? No que se refere a essa questão financeira, econômica e também espiritual. Tão curioso isso, porque a impressão que dá quando você está lendo o Tratado da Prosperidade é que você não está lendo o livro, e sim que você está meio que tá tendo ali uma conversa, estabelecendo um diálogo com o Bruno, né? Então ele tem uma linguagem muito legal. Por isso que é uma leitura que super vai muito rápido, assim. As páginas passam muito, muito rápido. Fora também, né, o próprio trabalho da editora. A Luz da Serra, ela arrasa no trabalho editorial deles mesmo. Esse livro, por exemplo, aqui, ele é de capa dura, assim como o Manual de Magia com as Ervas. O espaçamento, enfim, ajuda, coopera muito para a leitura, além da fluidez do escritor, também é para você terminar o livro, não ficar muito tempo ali com o livro. Tem um argumento que o Bruno traz aqui, que eu achei bem legal, que ele faz uma diferença, né? Ele estabelece ali uma diferença entre você ser próspero e você ser rico. Qual que é a diferença, né? Enfim, eu acho que também não é muito difícil para nós, né, sabermos qual que é essa diferença. Acho que a própria semântica das palavras faz ter uma ideia dessa diferença. Mas é bem legal essa diferenciação que ele faz. Quando eu li esse capítulo especificamente, a gente acaba trazendo um pouco para nossa vida, né? Então, assim, eu trabalhei muitos anos com a classe média. Então, antes de me formar em letras, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com a classe média. Obviamente num cargo subalterno. Depois dessa argumentação, eu comecei a refletir um pouco sobre a conduta dessas pessoas, das várias pessoas que eu convivia. Então, nesse trabalho, por exemplo, eu lidava com artistas, eu lidava com doutores assim super renomados, etc. E fica visível realmente a diferença entre uma pessoa próspera e entre uma pessoa rica, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, que ele diz aqui, é que a arrogância, a prepotência, ela é um sintoma, inclusive, da falta de prosperidade. A classe média tem muito isso, né? Quando você trabalha com a classe média, enfim, você percebe que tem muitas pessoas que são prepotentes, arrogantes, enfim. Você vê ali que realmente falta algo nela, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com esse público, eu tinha essa noção, por exemplo, de que tinha alguma coisa errada com essa pessoa. Fosse na criação, eu nunca soube identificar direito. E aí quando eu li esse capítulo do Bruno, eu acabei lembrando desse estágio, né, da minha vida, enfim. Outra questão que ele trouxe aqui, né, que é até histórico isso e é interessante. Ele fala, né, que sempre foi vendido para nós a ideia de que a prosperidade, a riqueza e a espiritualidade, elas não caminhavam juntas, né? Que você e é verdade isso. Todas as religiões, assim, todas praticamente, elas trabalham em cima dessa ideia de que para você prosperar, isso é em todas as religiões mesmo. Eu lembro que, por exemplo, eu passei por várias religiões ao longo da minha vida, né? Antes de me encontrar na Wicca. Mas eu conheci o espiritismo, eu conheci o cristianismo, o protestantismo, o catolicismo e tal. E todas, a seu modo, elas trabalham essa ideia
de que a riqueza ela está distante da religião. Então, assim, é aquela famosa ideia de que para você conseguir o reino dos céus, você precisa abdicar dos prazeres terrenos. E o Bruno ele desconstrói essa ideia. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é: se vocês forem pegar esse livro para ler, peguem esse livro para ler sem essa concepção religiosa da coisa. O Bruno, como eu falei, ele tem uma linguagem totalmente respeitosa, totalmente ecumênica e espiritualista, inclusive, nesse livro, mas ele faz essas desconstruções, muitas vezes, e ele que vai criticar, inclusive, a própria religião, né? Que ele fala que uma das conspirações aqui, que ele chama de RPR, né? Que a conspiração é religião, política e remédio. E o como que ele vai desenvolver essa argumentação, eu não vou explicar para vocês como que esses três elementos conspiram, né, contra nós. Eu também não vou explicar para vocês vão ter que ler o livro para entender. Mas realmente a argumentação dele é muito sensata, né? E não tem nada de espiritual, né, nessa argumentação dele, muito pelo contrário, é uma explicação bem humana. O que eu achei interessante, quando eu li o Manual de Magia com as Ervas, ele tem uma linguagem um pouco mais espiritualista. Já nesse daqui, ele já não tem uma linguagem tão espiritualista assim. Ele tem uma linguagem, ele traz muitos dados, elementos, enfim, mais materialistas, né, e racionais do que, muito embora, isso não quer dizer também que a espiritualidade não contradiga a razão, mas do que espiritualistas, religiosos e etc. Outra coisa que ele vai trazer aqui que eu achei bem legal é a questão, por exemplo, das crenças limitantes. Então, ele vai meio que dar um tapa na nossa cara, falar assim, olha, essa crença é limitante. E, gente, vocês não têm ideia do quanto nós, seres humanos, enfim, nós, por conta da mídia, por conta das experiências, por conta do nosso convívio com determinadas pessoas, e enfim, nós temos mas muitas crenças limitantes. Nesse capítulo especificamente, que ele fala de crenças limitantes, ele tem um exercício ali, né, com várias, na verdade são vários exercícios para nós mesmos identificarmos qual que é a nossa crença, quais que são as nossas crenças limitantes. E, gente, a gente tem muita. Assim, coisas que na verdade a gente nem sabe direito que a gente tem. É bem curioso a gente identificar e como meio que trabalhar contra, né? Como a gente já começar a trabalhar contra essas crenças. E é uma argumentação assim bem válida, porque quando a gente para estudar a filosofia, enfim, né? A linguística, etc., a gente vai se deparar com vários teóricos que defendem essa ideia de que a nossa argumentação, as nossas falas, né, o que nós defendemos, enfim, não é um produto natural nosso. Não quer dizer que eu, por exemplo, David, penso assim por minha própria conta, mas sim porque nós somos influenciados de várias formas pela mídia, enfim, desde muito pequeno, e nós vamos reproduzindo essas linhas de pensamento como se fossem nossas. Então, meio que dá para trazer um pouco para essa argumentação do Bruno. E outra crítica, né, que ele vai acabar fazendo aqui, ele fala que esse veículo é um dos principais, assim, que nos cooperam para nossa falta de crescimento, e enfim, que é a mídia. E a mídia ela trabalha constantemente para nos fazer acreditar que nós somos uma eterna vítima, que nós precisamos de algum salvador, e esse salvador ele vai se manifestar tanto na religião, né, com a imagem dos profetas, etc., quanto na política, com a imagem, por exemplo, de um político que a qualquer momento irá surgir e nos salvar, porque nós precisamos, porque nós somos vítimas, enfim. Então é lógico que ele vai desenvolver esse pensamento muito melhor, né? Esse é o resumo do resumo que eu tô trazendo para vocês. Mas é muito interessante também essa crítica que ele faz em relação à mídia. E como eu sempre tento ver os livros, independente de gênero, independente do autor, se é contemporâneo, se é clássico, eu sempre tento encontrar aspectos positivos e também aspectos para criticar, né, negativos. Porque no mundo no qual eu vivo, ninguém é 100% perfeito. Então nós vamos ter sempre aspectos positivos e negativos, enfim. Então assim, algumas críticas que eu posso fazer em relação a esse livro, que até dialoga um pouco com o que vocês fizeram, algumas críticas, né, alguns comentários que eu recebi
lá no Manual de Magia com as Ervas, muito embora eu não concorde muito sobre isso no Manual de Magia com as Ervas. O Bruno ele vai enrolando muito. Então, assim, até ele chegar no assunto principal, ele demora um pouquinho. Então, você vai lendo, vai ficando sempre ali naquela mesma. Enfim, até chegar no assunto que a gente quer que ele chegue, que é o que é esse tratado, quais que são essas conspirações, o que podemos fazer. Então ele dá uma enroladinha, mas faz parte, né, gente? Faz parte do trabalho dele. E, enfim, ele precisa fazer isso, assim como qualquer outro. E aí tem um capítulo aqui que eu também quero dar uma compartilhada com vocês, que eu não concordei. Na verdade, assim, depois eu fui repensar um pouco, entendi o que ele quis dizer, mas até agora esse capítulo me incomoda um pouco. Que ele vai dizer assim, né? Esse capítulo fica na página 57 do livro dele. Ele fala que é o 7º ponto. Ele fala assim: proporcionalmente, quanto mais baixa a renda de uma pessoa, maiores são as chances de ela escapar em algum ponto na integridade. Quando qualquer centavo conta muito nos seus ganhos, você tende a cometer pequenos equívocos por dinheiro. Dessa forma, comete deslizes de integridade. Quando eu li esse capítulo, eu fiquei assim, não tô concordando muito com isso aqui, né? Porque eu falei, não é. Não, enfim, é um capítulo que é um trecho, um parágrafo, na verdade, que incomoda. Porque eu, por exemplo, não concordei. Eu entendi depois o que ele quis dizer, mas, como eu falei, né? Enfim, ninguém é perfeito, não se dá pra concordar com tudo. Mas o livro, ele vale muito a pena ser lido. Os ensinamentos aqui que eu não vou trazer pra vocês são muito interessantes, especialmente se você aplicar. Vamos aplicar o que ele ensina aqui e vamos repassar. Outra coisa também que é interessante a gente conversar aqui. Esse é o tipo de livro que ele não é para ficar guardado na estante. E nem é um livro só para você ler e guarda lá e acabou. É um livro para você ler, aplicar e repassar, compartilhar o conhecimento com outras pessoas, tá? Não é um livro para ficar guardadinho, leu, esqueceu, enfim. Se você não quiser dar, eu até entendo um pouco esse apego. Eu, como eu gosto muito também, eu tenho um certo apego, né? E não dá enfim. Mas é o seguinte, leu, de alguma forma, essas ideias elas têm que se alastrar, assim, elas têm que ser igual um vírus, sabe? Você tem que compartilhar com as pessoas e elas irem aplicando, e enfim. Então, leu, faça um resuminho, compartilhem. Se não quiser compartilhar um resumo, enfim, empresta o livro para a pessoa, ou se você for uma pessoa totalmente desapegada, dá para alguém esse livro, mas não deixe esse livro parado com todo esse conhecimento que o Bruno traz na estante, tá? Compartilhe um conhecimento e compartilhar a prosperidade, né? Compartilhar o que eu quero para mim sempre, para o próximo, para o outro. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? Do livro. Se você gostar do livro, achar interessante, quiser comprar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E vocês me ajudam demais, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem sempre acompanhando. Gratidão. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.